Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, geografia, e hoje vamos estar discutindo África, aspectos econômicos. De forma inicial, mais uma vez um mapa da África para os senhores estarem observando junto comigo a grandiosidade, a extensão deste continente, onde é possível observar a linha do Equador o cortando basicamente ao meio. Nós temos ao norte Trópico de Câncer, ao sul Trópico de Capricórnio, e os senhores vão observar comigo que ainda mais ao extremo norte nós temos zona temperada norte e mais no extremo sul, zona temperada sul. Por que eu faço questão de ressaltar isso? Para os senhores entenderem a dimensão deste continente. E dentro desse contexto, as variações de clima, as variações de tempo, as variações de vegetação e, consequentemente, como vamos estar discutindo hoje África, aspectos econômicos, e vamos estar discutindo um setor da economia, basicamente, de uma forma mais intensa, o setor primário, a agricultura, um dos setores primários, a agricultura. Então isso é importante que a gente entenda. Por quê? Porque, dada a dimensão do continente, dada a extensão do continente, nós vamos observar que vamos ter diferentes climas, diferentes tempos, diferentes vegetações, alguns locais onde a agricultura vai ser praticada com maior facilidade e outros locais onde vai ser impossível praticar a agricultura ou essa atividade vai estar muito mais limitada. Seguindo esse raciocínio, então, a economia africana, de maneira geral, é organizada de forma bem simples, com baixo uso de tecnologia. A indústria carece de investimentos, de fontes de energia, fontes energéticas, de tecnologia e de mercados com maior poder aquisitivo, até porque se for produzir na África, pensando no mercado interno somente, apesar de termos mais de 1 bilhão aproximadamente de moradores, de habitantes nesse continente, o poder aquisitivo desse povo é pequeno, então vai ficar complicado esse raciocínio. Eu gostaria de estar apresentando essas duas fotos para os senhores, essas duas imagens, para mostrar a foto, esta foto aqui, onde aparentemente temos uma família africana, aí um senhor, uma senhora, uma criança, não é? Praticando o que nós chamamos essa agricultura de subsistência, a princípio, né? Mas é um modo arcaico, um modelo antigo de produção, né? Vocês veem um arado bem simples, um animal puxando esse arado, a criança puxando esse arado, mas o que me traz alegria é que esse povo, mesmo dentro de toda essa simplicidade, vocês veem sorriso no rosto deles, um povo alegre. E do lado dessa imagem, nós temos aí um senhor trabalhando a princípio numa mina, não é? E eu gostaria só de ressaltar que ainda, não só na África, mas no mundo, trabalhadores que trabalham em locais insalubres, locais onde é necessário equipamentos de proteção individual para que ele proteja a sua saúde, ainda isso não é respeitado. E aqui também eu gostaria de ressaltar, não estou pontuando se eu sou a favor ou contra neste tipo de situação, não estou pontuando isso, né? Mas a necessidade do trabalho infantil na África, né? Então, nós temos aproximadamente população com 1,1 bilhão de habitantes, né? É grande essa população, praticamente aí 4 vezes a população do Brasil. A África é, sem dúvida, o continente que apresenta os piores indicadores sociais do mundo. Do que é que nós estamos falando de indicador social? Então, nós não temos condições adequadas de moradia, nós não temos condições adequadas de trabalho, as pessoas não têm um trabalho, o trabalho é insalubre, os horários de trabalho são estendidos, como nós acabamos de mostrar na foto anterior, o trabalho infantil, nós não temos condições adequadas, as pessoas não se alimentam da forma adequada, ou se alimentam, não ingerem as quantidades de nutrientes adequados, carboidratos, proteínas, gorduras,
da forma, a necessidade diária dele não é atendida, o transporte é inadequado, a água não é tratada e N outros fatores que levam a África a ser o continente com os piores indicadores sociais do mundo. O setor agrícola gerou apenas 16,4% do PIB, Produto Interno Bruto, a indústria com 29,2% e os serviços com 54,4%, o que é muito pouco, considerando que quase metade da população africana vive no campo. Então, acabamos de mostrar uma foto. É lógico que nós vamos discutir hoje a agricultura de subsistência, a agricultura comercial e o plantation. Mas é importante vocês entenderem que lá carece de investimento, de tecnologia. A produção ainda é muito aquém, fica quase metade da produção mundial. Então, se produz um X no mundo, lá produz-se meio X, por falta de investimento em tecnologia, em melhorias na qualidade da agricultura e também vamos levar em consideração o tamanho, a extensão do continente, como eu comecei essa aula falando, e as grandes variações de clima e tempo e de vegetação que nós temos lá como um todo. Naquele mesmo ano que foi descrito esse slide, esse levantamento, a população econômica ativa, a população econômica ativa, somava 466 milhões de trabalhadores, com cerca de 35% deles no campo. Então, veja bem, o setor agrícola gerou apenas 16% do PIB, mas nós temos quase metade da população ativa morando no campo. Então, isso aí significa o quê? Pouco rendimento, significa que eles com certeza não têm seus direitos trabalhistas respeitados e uma condição de vida mais baixa. Bem, os trabalhadores do campo africanos são em sua maioria assalariados temporários de baixa renda, sem nenhuma proteção trabalhista, como acabamos de dizer, semelhantes aos boia-frias do Brasil, aqueles trabalhadores itinerantes, aqueles trabalhadores que trabalham por dia, não é? Existem ainda milhões de pessoas que vivem da agricultura de subsistência, como mostrado naquela fotozinha que aparentemente é uma família trabalhando, um menininho puxando lá um animal, um arado, tudo coisa simples, né? Então, nas regiões com regime pluvial tropical, marcado por uma estação seca e outra chuvosa, ocorre muita laterização do solo, o que impede sua ocupação nos locais que não têm tecnologia para quê? Para ajustar esse solo, para corrigir esse solo. A laterização vai formando uma camada dura sobre a superfície do solo, mais precisamente a laterização é o processo também conhecido como ferralitização. É um fenômeno que afeta a composição dos solos, tornando-os mais ácidos em razão da maior concentração de óxidos de ferro e de alumínio. Bem, as plantações são empregadas poucas tecnologias, como acabamos de dizer, e as tecnologias são mais antigas, mais arcaicas, mais limitadas, e temos como uma das consequências a baixa produtividade do setor agrícola. Então, nós temos um continente extenso, mas um continente pobre, um continente onde temos condições de aumentar demais a produção agrícola, mas essa produção não é aumentada pela sua extensão, pelos diferentes climas que nós temos, e consequentemente formando diferentes tempos, né? E também pelo baixo investimento em tecnologia. Ainda dentro desse contexto de discutir a África e seus aspectos econômicos, estamos avançando, aprofundando um pouco mais num dos setores da economia, né? Já estudamos um pouquinho lá atrás o setor primário, o setor secundário e terciário, estamos avançando na discussão do setor primário. Então devemos refletir sobre as consequências econômicas e sociais da atual estrutura agrícola do continente africano. Então veja bem, eu tenho um grande continente, eu tenho uma grande população, é uma população vulnerável, uma população simples, é uma população pobre, uma população sem condições de acessar alimentos da forma adequada, uma água tratada, então vulnerável, a gente usa esse termo, e nós temos uma baixíssima produtividade de alimentos, ou seja, você é uma pessoa que não tem condições de importar, um país, um continente que não tem muitas condições de importar, e a produção interna é pequena, é complexo esse raciocínio.
Então, a perspectiva da África como futura fonte de alimentos para a população mundial, ou seja, nós temos um continente imenso, nós podemos o quê? Melhorar no futuro, melhorar o investimento na agricultura e, consequentemente, produzir alimentos que venham abastecer de uma forma mais adequada a África, o consumo interno, e também abastecer o consumo mundial, a demanda externa por alimentos. Então, como nós já viemos construindo o raciocínio, basicamente, em resumo, podemos dizer que existem 3 grandes formas de produção na zona rural do continente. Então, a forma de subsistência, a comercial e o plantation. Vou começar falando sobre a forma de subsistência, é a que ocupa a maior parte dos trabalhadores rurais, sendo voltada para a alimentação das populações pobres. O que explica a sua diversidade, a policultura. Então, essa agricultura de subsistência é aquela agricultura que a família produz para atender as necessidades dela. E sobra, às vezes não sobra ou sobra muito pouco para se vender. Então, a condição financeira da família cada vez vai sendo mais simples, mais limitada. Seu poder de compra vai ficando mais restrito, mais limitado, né? A falta de ajuda governamental a esses agricultores é agravada pelas secas prolongadas que ocorrem em grande parte do continente e pela ocorrência de diversas pragas, destacadamente os ataques por nuvens de gafanhotos alados. Nós já discutimos por que esse clima tão diferenciado, porque nós temos um continente imenso, nós temos ali a linha do Equador cortando ele ao meio, Trópico de Câncer e de Capricórnio, essa zona intertropical, e mais nos extremos a zona temperada norte e sul, ou seja, o clima que acontece aqui muitas vezes não acontece aqui, certo? Então, essa grande variação e a limitação de produção, por quê? Porque nós não temos um investimento em tecnologia e também não temos um investimento governamental, que isso seria tema para uma nova discussão, um novo momento, uma nova aula. Então, dentro desse contexto, aqui uma foto para os senhores observarem o quê? Esses gafanhotos alados, né? Consumindo a produção. É uma praga para eles lá, que consome a produção de alimentos. Dando sequência a essa visão de África, aspectos econômicos, falando dos modelos agrícolas, falamos do modelo de subsistência, agora vamos avançar para o modelo comercial. O que é o modelo comercial? É a produção voltada para atender, mesmo que de forma precária, os mercados consumidores das cidades. Não é muito mais moderna ou produtiva do que a forma de subsistência, mas se diferencia dela por ser voltada ao comércio. Então, ou seja, a tecnologia empregada nesse modelo comercial não é muito diferente do modelo de subsistência, mas a ideia já é vender, né? Produz essencialmente alimentos encontrados nas feiras livres das cidades e povoados. Aqui uma plantação de couve-flor, se não me falha a memória, e os olhos não me enganam, né? Uma plantação de couve-flor. E aqui é importante destacar um produto gostoso de comer couve-flor, né? Mas de baixo valor agregado. Aqui o mercado mostrando a venda desses alimentos produzidos, né? Na região geralmente. E aqui eu só queria pontuar com vocês, infelizmente, não vamos dizer que isso também não aconteça no Brasil, estamos discutindo a África, mas isso pode quase que ser espelhado aqui para o Brasil, né? E eu só gostaria de pontuar que num comércio assim, na realidade, na China, um comércio onde também eram vendidas carnes, né? Alimentos mais perecíveis, é que talvez tenha surgido esse novo Covid-19, né? Então essa falta de cuidado de higiene faz com que vírus se comuniquem, né? E tem essa comunicação de RNA, essas bactérias vão formando as suas estruturas e criando muitas vezes resistência, e isso aí chega até nós depois, né? Infelizmente. Então, o terceiro modelo, falamos do de subsistência, o comercial, e agora avançando pelo plantation. O plantation é uma forma de produção agrícola introduzida pelos colonizadores europeus, os colonizadores que colonizaram ali a África. Já discutimos como é que foi dividida a África em momentos anteriores, um pouco mais moderna e voltada para a exportação. Em geral, as plantations localizam-se nas áreas de melhor solo e ocupam mais da metade do espaço agrícola do continente,
Muitas delas, a grande maioria, quase que a totalidade, ainda hoje sob controle de empresas transnacionais, ou seja, a África continua sendo pilhada, explorada, me perdoem o termo, e a produção é baseada na monocultura. Vamos só deixar aqui destacado que vem alguém de fora, se aproveitar do teu solo, sujando tua água subterrânea, os teus aquíferos, né? E consequentemente, ainda por cima, fazem o quê? Encarecem, aumentam o preço da terra. Dando sequência à visão do plantation, destaque-se basicamente 6 produtos de exportação. Nós temos amendoim, algodão, açúcar, cacau, café e o tabaco. Bem, aqui nesse gráfico eu gostaria somente que os senhores acompanhassem comigo que a África, ela produz em média 2,2 toneladas por hectare e o mundo produz 3,4 toneladas por hectare. Então é dentro desse contexto que nós estamos discutindo, o maior investimento em tecnologia faria com que a África produzisse muito mais no terreno que eles já plantam, sem discutir o avanço em novas terras, não é? E gostaríamos também de pontuar que hoje temos 1,1 bilhão de pessoas lá, e no futuro próximo isso vai avançar para 2,4 bilhões de pessoas. Aqui só para vocês entenderem esse gráfico, 80% das fazendas dependem das precipitações, das chuvas, certo? Ou seja, a irrigação é muito pequena, então não dá para trabalhar muito melhor isso. 35% das colheitas se perdem pelas pragas, também é possível trabalhar um pouco melhor isso. E agora eu vou pedir que os senhores me acompanhem na resolução do exercício. Eu espero que depois desta aula os senhores consigam responder e raciocinar sobre esse exercício proposto. Então vamos lá. Aqui tem assim, um gráfico, tá? E uma pergunta. Diz assim, o gráfico ao lado, observe o gráfico ao lado e responda à questão proposta. O gráfico evidencia uma significativa diferença entre a distribuição das terras agrícolas na África em relação à Europa, tendo o mundo como referência. Quais as consequências econômicas e sociais dessa estrutura agrícola para o continente africano? Então vamos acompanhar aqui, nós vamos observar que em azul está descrito terras cultivadas. Então na África aqui fica menos de 25% e, por exemplo, na Europa passa de 50%. No mundo um pouquinho mais de 30%. Aqui em amarelinho, culturas permanentes, muito próximo África, Europa e o mundo, e as pastagens, está em vermelhinho, né? Então as pastagens na África ocupam mais de 25%, mais de 75%, perdão. As pastagens na Europa ficam por volta de uns 40%, e no mundo está muito, assim, um pouquinho menos, mas está próximo da África. Então, vamos prestar atenção no seguinte, a África, as terras cultivadas, a quantidade de terra cultivada é menos da metade da Europa. Ou seja, eu tenho uma quantidade grande de gente, uma quantidade grande de população, mais de 1 bilhão de pessoas que precisam comer, e essa terra cultivada é pequena, certo? E ainda por cima a produção de alimentos é pequena. Então vamos lá. Quais as consequências econômicas e sociais dessa estrutura agrícola para o continente africano? Então eu espero que você tenha refletido. Vamos lá discutir a resposta. Então, o gráfico mostra o quê? Que mais de 75% do solo agrícola africano é utilizado para a pecuária e o restante é dividido entre terras cultivadas e as culturas permanentes. Estas últimas menos significativas, como observamos no gráfico do slide anterior. Então essa distribuição é distinta da área agrícola da Europa. Então a Europa possui mais do dobro de terra plantada, que possui mais da metade de suas terras para cultivo. No continente africano isso reflete o quê? Então nós temos pouca tecnologia, baixa produtividade e muita gente para se alimentar. Então essa seria a resposta da nossa questão trabalhada aqui nesta aula. Eu quero agradecer a você e até mais.